Olá a todos e todas. E quem fala é Gustavo Berger, coordenador do Departamento Jurídico das UERJ, Sindicato dos Docentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Hoje eu venho aqui prestar essa satisfação à categoria para tratar de um assunto que nos é bastante sensível, tá? Que diz respeito ao nosso plano de cargo, sobretudo no que trata da incidência dos triênios sobre a tabela de vencimento base dos docentes em dedicação exclusiva, criado pela Lei 8267, de dezembro de 2018. Quero lembrar a todos e todas que naquele dezembro de 2018, o Rio ainda mergulhado no regime de recuperação fiscal instituído em 2017, nós conseguimos conquistar, com a luta da categoria, a revisão do nosso plano para que fosse, então, extinto o adicional de dedicação exclusiva, que até então remunerava o regime de trabalho em dedicação exclusiva, para criar uma tabela para as variadas categorias e níveis que remunere o regime de trabalho de dedicação exclusiva, assim como remunera o de 20 horas e o de 40 horas. Diante das vedações impostas pela Lei Complementar 159 e pela adesão ao regime de recuperação fiscal que o Rio tinha realizado em 2017, que impedia, dentro de variadas vedações, o aumento de despesa com o pessoal, nós conseguimos negociar com o Estado que, durante a vigência daquele regime de recuperação fiscal, os triênios e os demais adicionais continuariam a incidir sobre a tabela de 40 horas dos docentes que estivessem no regime de dedicação exclusiva, para, assim, não criar aumento de despesas pessoal. Pois bem, o tempo veio, no meio disso, aquela pandemia, e uma discussão interminável sobre o novo regime de recuperação fiscal, com muitas decisões, algumas inclusive contraditórias, do Supremo Tribunal Federal sobre a permanência ou não do Rio naquele regime de 2017. Contudo, quando vem 2021, o Rio pede a adesão, já em 2020, ele pediu adesão ao novo regime de recuperação fiscal instituído agora pela Lei Complementar 178, do governo federal, que cria um novo cenário de recuperação fiscal nos estados da federação. O Rio foi o primeiro a pedir a adesão. Começou uma discussão, novamente, também pautada no Supremo Tribunal Federal, se o Rio poderia aderir ao novo regime estando no regime antigo. As UERJ vêm adotando, como sempre, uma medida de muita cautela jurídica, porque defende o interesse de toda a categoria. Tivemos muitas reuniões, debates, inclusive com a Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa, no meio daquelas alterações legislativas que a Assembleia impôs para que o Rio aderisse a esse novo regime. E agora, no final de 2021, chegamos ao termo, já reconhecido, inclusive pelo Ministério da Economia, que aquele regime de 2017 findou. Não há uma divergência assim, em maio de 2021 ou em setembro de 2021. O fato é que, em meados de 2021, o Rio de Janeiro põe
termo final ao regime de 17. Portanto, ali se interrompeu o óbice para que os triênios e demais adicionais de periculosidade e insalubridade passassem a incidir sobre a tabela do vencimento base dos docentes em dedicação exclusiva. Nesse momento, as DUERJs vêm se reunindo com a reitoria, porque as DUERJ ela tem uma atuação política extraordinária, de defesa incondicional da categoria. Prova disso é que nós temos um plano de cargo, inclusive reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como amplamente constitucional, com os direitos todos implementados, inclusive no Sistema Integrado de Recursos Humanos, tem uma atuação incondicional na defesa dos direitos da categoria, mas, aliado a isso, também uma defesa incondicional da universidade pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada. Em conteste, que a UERJ que é hoje essa referência internacional com esses pilares da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, muito pela atuação institucional das DUERJ e dos docentes da base. Nós desenvolvemos uma política jurídica pautada pela Assembleia, pelo Conselho de Representantes, pelas diretorias sucessivas, que pressupõe a instrução de procedimentos e processos administrativos, legislativos e judiciais, sempre respeitando e valorizando a autonomia universitária. Esse ano conseguimos, em certa medida, prever no orçamento do ano que vem o pagamento desses adicionais. A reitoria, nos reunimos com a reitoria e para iniciar a notificação para a implementação desses triênios no vencimento base para toda a base. A reitoria, então, pediu para que aguardássemos a posição do Conselho de Recuperação Fiscal, que está debruçado sobre a autorização de pagamento dos auxílios previstos pela reitoria, que estão sobrestados pelo regime de recuperação fiscal. Então, a reitoria falou, olha, para fazer novo pedido, vamos aguardar a posição daquele. A reitoria, as notícias que temos, vem se empenhando numa guerra de pareceres entre a sua procuradoria e a procuradoria do Ministério da Economia. No entanto, acho que chegamos ao ponto que, independente da instrução do devido processo administrativo para a parametrização no sistema de recursos humanos e para a garantia do pagamento retroativo, seja maio ou seja setembro de 2021, não dá mais para a gente aguardar a instrução desse procedimento. Então, a Assembleia Geral já autorizou esse departamento jurídico a propor a ação judicial e, na próxima semana, nós vamos dar esse passo de propor uma ação civil pública, prerrogativa do sindicato, para garantir a toda a base a incidência dos triênios sobre a tabela de vencimento base. Com a retroatividade, é um momento em que encerrou aquele regime. A discussão será, e eu defendo a tese que foi em maio, o Ministério da Economia vem divulgando no seu sítio eletrônico em setembro, mas isso vai ser dissolvido no Poder Judiciário. E temos notícias que vêm circulando aí na Rádio Corredor, um documento que, inclusive, foi de minha lavra, estimulando os docentes a fazerem requerimentos individuais. Naturalmente, que os docentes têm absoluta liberdade para fazer o que quiser, e, juridicamente, os argumentos podem ser vários. As DUERJ formalmente desestimula esse tipo de medida, porque, por tratar-se de direito coletivo, as distribuições
distribuição de medidas individuais pode gerar uma instabilidade jurídica, uma insegurança jurídica, porque poderemos ter decisões conflitantes que, além de não efetivar eventualmente direitos, vai construir uma jurisprudência desfavorável. O direito aqui é um direito coletivo, de toda a base, portanto, o sindicato avoca para si a prerrogativa constitucional de representação da categoria. Eu quero que todos tenham a segurança de que continuaremos agindo da forma responsável que a gente age, com toda presteza e efetividade. As últimas medidas adotadas pelas DUEARs, sobretudo no que me resta nesse latifúndio, que é a representação do departamento jurídico, têm sido bastante exitosas, mas são políticas estabelecidas dentro de uma lógica. Assim que as medidas forem adotadas, vamos dar notícia ampla à categoria. Eu estarei sempre à disposição para prestar os esclarecimentos que a categoria merece, mas já estamos no momento maduro para propor essa ação, representando toda a base social. Tenho certeza e muita convicção e provas que teremos êxito nessa demanda, dure lá o tempo que durar. Aliado ao processo judicial, vamos adotar as medidas que a gente sempre adota, a exemplo daquela de reenquadramento de 2016, que, além das medidas judiciais, adotamos as medidas administrativas que garantiram a parametrização do sistema e a normatização interna da UERJ. Então, nós continuaremos trabalhando nesta mesma linha, representando toda a base social do UERJ. Hoje conta com quase 70% da categoria filiada, em resposta, inclusive, à confiança que é depositada, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe da responsabilidade que a gente tem. Continuaríamos agindo dessa forma. Guardem as próximas notícias, mas já na semana que vem, provavelmente, já estará distribuída a ação civil pública no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para garantir a efetividade desse direito de incidir sobre o vencimento base, tanto os triênios adquiridos, quanto os demais adicionais devidos em função do local de trabalho, como periculosidade e insalubridade, retroagindo àquele momento em que o Rio saiu do regime de reparação fiscal instituído em 2017. Quero deixar aqui mais um afetuoso abraço a toda a base e dizer, mais uma vez, com muito conforto, eu tenho muito orgulho de estar ombreando ao lado de vocês. Até.